Bem, vamos lá então, conversar sobre quanto que custa ser MEI, qual que é o valor que você, enquanto MEI, vai pagar mensalmente, né, pelo imposto, pelo INSS, né, da sua empresa. Então, eu te digo o seguinte, esse valor que o MEI paga, que você vai pagar, né, o que você paga, né, se você já é MEI, vai depender da atividade ou das atividades que você colocou, inseriu no registro do seu CNPJ. Então, se foram atividades de comércio ou indústria, se foram atividades de prestação de serviço, ou se você colocou mais de uma atividade, né, se tem ali de comércio, de indústria e de serviço. Então, deixa eu te explicar direitinho como isso funciona. Caso o seu negócio seja uma atividade de comércio ou uma atividade de indústria, ou seja, você vende um produto, seja um produto que você compra feito e revende, no caso do comércio, seja um produto que você fabrica e vende, no caso da indústria. Então, se esse é o seu caso, independente da quantidade de atividades que você coloca no seu registro do MEI, né? Porque o MEI ele pode registrar até 16 atividades, né? Sendo uma principal e até 15 secundárias. Então, mesmo que você coloque mais de uma atividade, mas que todas sejam de comércio ou de indústria, o valor que você vai pagar por mês vai ser de R$ 61,60. Esse valor corresponde ao quê? Corresponde ao seu INSS, que é no valor de R$ 60,60, e o imposto no valor de R$ 1, que é o ICMS, que é um imposto estadual. Agora, se você atua na prestação de serviço, seja com uma ou mais atividades, né? Mas desde que todas sejam de prestação de serviço, ou seja, você não vende um produto, você vende o seu serviço, né? Nesse caso, o valor que você vai pagar por mês vai ser de R$ 65,60, que corresponde ao quê? Ao mesmo valor de INSS, então todos os MEIs, né, independente da atividade, pagam o mesmo valor de INSS, que é R$ 60,60, que corresponde a 5% do salário mínimo vigente. Então, esse valor já está calculado de acordo com o salário mínimo do ano de 2022, que é o que nós estamos agora, acrescido de R$ 5,00 de imposto, que no caso do serviço é o ISS, que é um imposto municipal. Agora, como eu já falei, pode ser que a sua empresa, tendo mais de uma atividade, tenha lá atividades que sejam de comércio ou de indústria, né, que paga o imposto que é o ICMS, e atividades de prestação de serviço, que paga o imposto ISS. Nesse caso, o valor que você vai pagar por mês vai ser de R$ 66,60, justamente porque soma os dois impostos, né? Vai somar o INSS, o ICMS e o ISS, que dá esse valor total de R$ 66,60. E aí, lembrando, né, que eu já falei e repetindo, que independente da quantidade de atividades que você coloque, seja uma ou até 16, né, mas que sejam atividades que paguem um imposto específico, né? Por exemplo, todas as atividades de comércio ou indústria ou todas as atividades de serviço, o valor vai ser o mesmo, tá? O imposto ele não é aumentado por conta da quantidade de atividades, tá bom? Então, se você colocou uma atividade de comércio, você colocou 5 atividades de comércio, o valor que você vai pagar vai ser esse de R$ 61,60, ok? Por exemplo, tá? Algumas orientações importantes em relação a esse assunto aqui. Primeiro, como eu já falei e explicar um pouquinho mais, que o seu INSS, ele não é um valor fixo, tá? Ele é uma porcentagem que é calculada não em cima do seu faturamento, mas em cima do salário mínimo, do valor do salário mínimo. Então, esse valor, ele sofre reajuste todos os anos, tá? Então, para você saber que o seu boleto do MEI, o seu DAS, né, todo ano vai sofrer reajuste, justamente por causa do reajuste do salário mínimo e, consequentemente, o reajuste do seu INSS. E o imposto, como fica? O imposto do MEI é um valor fixo,
tá? Então, ele não sofre nenhum tipo de atualização. Então, para que esse valor altere, para que esse valor mude, é necessário que haja uma mudança na legislação do MEI. Aí sim o valor pode ser alterado, tá? Mas enquanto isso não acontecer, o valor continua o mesmo. E ainda sobre essa questão do valor fixo, o MEI ele paga um imposto que não depende do seu faturamento. Então, diferente das outras modalidades de empresa, que o imposto ele é calculado em cima do valor do faturamento da empresa, o valor que o MEI paga, né, o DAS do MEI, o imposto do MEI, ele é fixo, ele não varia de acordo com o seu faturamento, tá? Então, você tem lá, né, o limite de faturamento que você pode ter por ano, a gente já conversou sobre isso em uma outra aula, e independente de quanto que você fatura, então, se num mês você faturou 2.000, no outro 5, no outro 6.000, não importa, o valor que você vai pagar por mês no seu DAS vai ser o mesmo. Bem, e passando aqui para uma última informação importante, o MEI ele é isento de qualquer outra contribuição, qualquer outro imposto. Então, não é obrigatório para o MEI o pagamento de impostos federais e não é cobrado, né, esses impostos federais, como PIS, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CONFINS, né, IPI. Então, esses impostos não são cobrados do MEI. Os impostos que o MEI paga, como eu falei, é um imposto estadual, se for atividade de comércio ou indústria, e um imposto municipal, se for uma atividade de prestação de serviço. E uma outra coisa também que o MEI não é obrigado a pagar são as contribuições sindicais e as contribuições para o Sistema S, como Sebrae, Senai, SESI, como outras empresas, né, são obrigadas a pagar, mas no caso do MEI não há essa obrigação.